Olá pessoal, eu peguei este código aqui neste site que está aqui em cima. Fiz algumas modificações nele, mas mantive a mesma estrutura do código. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: a cada linha aqui na planilha 1, nós vamos somar os números da coluna A com a coluna B e vamos colocar aqui na coluna C. Então, eu vou somar 1 mais 2, vai dar 3 aqui. Vou somar 3 mais 4, vai dar 7 aqui. Vou somar 5 mais 6, vai dar 11 aqui. Vou somar 7 mais 8, vai dar 15 aqui. E vou somar 9 mais 10, vai dar 19 aqui. Então, aqui está sendo usada a estrutura do until loop e o offset. Esse do until loop serve para criar uma repetição até que uma determinada condição seja satisfeita. Então ele vai ficar fazendo isso aqui enquanto essa condição aqui for falsa. Quando ela for verdadeira, aí ele vai parar de fazer estas duas linhas aqui. Então qual é a condição? A condição é que a célula esteja em branco. E qual a célula vai estar em branco? Ele vai pegar a seleção, que é a célula C1, e vai deslocar duas colunas para a esquerda. Então, essa função offset aqui serve para deslocar em relação a uma célula que foi selecionada anteriormente. Para deslocar para a esquerda, eu uso números negativos. E para deslocar para a direita, eu uso números positivos. Para deslocar para baixo, eu uso números positivos. E para deslocar para cima, eu uso números negativos. Aqui na primeira posição é a quantidade de linhas. E aqui na segunda posição é a quantidade de colunas. Então ele pega aqui a célula C1 e desloca duas células para a esquerda. Então, ele está se referindo à célula A1. Então, a condição aqui é a seguinte: enquanto a célula A1 não estiver em branco, ele vai executar isso aqui. Vai executar até que a célula da coluna A esteja em branco. Então ele vai executar o que? Ele vai executar a soma de A mais B. Aqui então ele vai dizer o seguinte: selection.value, que é o que? Essa célula aqui que está selecionada, C1. Então o valor de C1 vai ser igual a selection offset 0 menos 2. Como ele está aqui usando o offset, ele está deslocando nenhuma linha e duas colunas para a esquerda. Então, ele está se referindo aqui à célula A1 e vai somar com a célula B1, que é deslocando a célula que está selecionada uma coluna para a esquerda. Aí, em seguida, ele vai selecionar a célula da linha de baixo a que foi selecionada aqui anteriormente. Ele não vai deslocar colunas, mas vai deslocar uma linha para baixo. Então aí ele vai selecionar a célula C2. Então eu vou executar aqui passo a passo para a gente ver como ele vai efetuando aí os cálculos. Eu vou apertando aqui F8, ele vai começar a executar o procedimento soma, vai selecionar a planilha 1 e vai selecionar a célula C1. Aí ele vai verificar se a célula A1 está em branco. Como a célula A1 não está em branco, ele vai fazer isso aqui. Vai somar A1 com B1 e vai colocar o resultado em C1.
Em seguida, ele vai selecionar a célula C2. Aí ele vai voltar aqui e verificar se a célula A2 está em branco. Como não está, ele vai efetuar a soma e vai colocar o valor na célula C2. E agora vai selecionar a célula C3. Vai voltar e vai verificar se a célula A3 está em branco. Como não está, ele vai efetuar a soma e vai colocar o valor na célula C3. Agora ele vai selecionar a célula C4 e vai voltar aqui e verificar se a célula A4 está em branco. Como não está, ele vai efetuar aqui a soma e vai colocar o valor na célula C4. Agora ele vai selecionar a célula C5. Vai voltar aqui e vai verificar se a célula A5 está em branco. Como não está, ele vai somar e vai colocar o valor da soma na célula C5. E agora vai mover para a célula C6. Vai voltar aqui e verificar se a célula A6 está em branco. Como está em branco, ele não vai mais fazer aqui a soma, porque eu disse, faça até que a célula que eu coloquei aqui, a seleção, esteja em branco. Como a célula que está selecionada agora é a célula C6, e eu pedi para ele deslocar duas colunas para a esquerda, então ele vai considerar a célula A6, e a célula A6 está em branco, então ele não vai mais efetuar essa soma. Então agora ele saiu aqui da estrutura do laço de repetição e veio para a linha seguinte, em que é dito para ele selecionar a célula A1. Então agora nós podemos ver aqui na planilha que ele efetuou aqui todos os cálculos e finalmente selecionou a célula A1. Então, para que toda essa complicação aqui de usar o offset, pedir para deslocar células, não seria melhor colocar aqui o endereço das células? Você pode colocar aqui o endereço das células, só que essa estrutura aqui com o offset, ela tem a vantagem de, se você deslocar aqui esses números para baixo ou para a direita, essa estrutura aqui vai continuar valendo. Você não vai precisar trocar aqui os endereços dessas células. Só vai precisar trocar aqui a primeira seleção. Vamos fazer aqui um teste. Eu vou pegar esses números aqui e vou colocá-los aqui mais abaixo. Vou tirar aqui esses resultados de soma. E agora a célula que eu quero selecionar é a célula C11. Então aqui só vou mudar de C1 para C11. E vou executar novamente o código. Então nós podemos ver aí que eu não precisei alterar os endereços das células. Ele está aí efetuando as somas. Eu só precisei alterar a primeira seleção, que foi de C1 para C11. Ele aí executa o código. Aqui ele voltou para A1. Se eu quiser, também posso mudar essa última seleção aqui, pedindo para ele voltar para a célula A11. Então aí nós podemos ver que ele vai efetuando as somas e vai voltar para a célula A11.